Bom, gente, nós estamos no Bourbon Hotel, aqui no coração do Gonzaga, para uma palestra que, na verdade, aconteceu em 2 turnos. Na hora do almoço, a convite do Rotary Clube de Santos, e agora à noite, a convite do Interact, que é um braço do Rotary. O palestrante está aqui ao meu lado, Marcos Fernandes Viana, que ele é da A2 Desenvolvimento, né? E ele vai falar sobre conflitos humanos, isso dentro da empresa, né? Na verdade, conflitos humanos existem dentro de casa, na empresa e no país, que a gente até estava falando sobre isso. E você tem obtido grandes resultados falando sobre esse tema nas empresas. É isso mesmo, JB. Isso faz parte de um programa maior de consultoria e desenvolvimento das organizações e não tinha como deixar passar um tema que é talvez um dos maiores ralos de dinheiro, né, que a gente encontra nas empresas, né? Conflitos, é difícil medir o quanto, mas é muito dinheiro, muita energia, é muito tempo que se joga fora por conta dos conflitos. E é interessante porque as pessoas acabam tendo uma noção de que, que o conflito é uma coisa ruim. E a gente vai ver aqui, não é necessariamente uma coisa ruim, nem bom nem ruim. Depende tudo de como você lida com eles. O conflito ele tem uma energia muito grande. E essa energia é como se fosse uma bomba, né? Imagina, uma bomba pode destruir alguma coisa, mas ela também é usada para fazer túneis. Então essa energia, do jeito que você lida com ela, pode ser algo muito transformador e levar a empresa a crescer. Eu até arriscaria dizer que se não fossem os conflitos, nós como seres humanos não estaríamos mais aqui. O conflito, ele nasce de uma tensão, uma diferença de opinião. Se você sabe usar isso a seu favor, você cria espaços e janelas para conseguir inovação, para encontrar caminhos que não tinham sido pensados antes. Agora, se você deixa o conflito escalar, tudo isso que você cria, você destrói. Bom, e essa resolução aí dos conflitos, ela pode ser resolvida independente de um consultor como você? Qual é o procedimento para que a gente encontre o caminho da felicidade? Sim. A gente traz uma abordagem de conflitos que a gente procura colocar ali em 9 degraus. Sim. Eu não faço degrau subindo, né? Para mim o conflito é rolar ladeira abaixo, né? É muito fácil você escalar o conflito, essa pedra rolando ladeira abaixo é muito fácil. Agora voltar, né, é bastante difícil. Agora, os primeiros estágios dos conflitos a gente consegue lidar sem ajuda externa. Isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui hoje. Dependendo de onde você está, é importante, talvez seja fundamental ter alguém de fora, por conta de uma característica, né? Você começa a enxergar outra pessoa de uma forma cristalizada. E aí, como você já não está mais enxergando a realidade, se não tiver alguém de fora, é difícil você reverter isso. E lá pro finalzinho, aí só com especialistas mesmo. Quando eu falo alguém de fora, pode ser um amigo, quando você está ali mais ou menos entre o estágio 4 e 6, enfim, no meio do processo de escalada, pode ser uma pessoa que nem entende tanto de conflitos assim. E essa sua consultoria, ela funciona só para empresas ou para casos de família? Então, a A2 significa, né, a gente está vendo ali, né? O A é de apoio, o D é de desenvolvimento, O de organizações e de indivíduos e o S de sociedade. Embora o nosso foco seja mais organizações, a gente trabalha com indivíduos. E aí, muitas vezes as questões são pessoais, familiares, a gente trabalha a mesma metodologia. E por que a gente faz isso? Na verdade, no fundo, quando a gente vai trabalhar com organizações, o desenvolvimento da organização, o que a gente faz é trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão lá e desenvolvendo quem está lá, a organização se desenvolve. Você está falando ali de conflitos humanos, eu estou vendo o DNA? DNA é o nome de um programa, Desenvolvimento, Negócios e Ação. É um produto da A2, que é para organizações. A gente tem um equivalente para pessoas, né? O DNA tem esse diferencial. Ele traz, ao mesmo tempo, um processo de consultoria com a capacitação. O que acontece? Normalmente, JB, a gente, às vezes, manda uma equipe para fazer um treinamento. O pessoal volta segunda-feira para a empresa, vai colocar aquilo em prática, o dia a dia toma e você, né, enfim, todas aquelas ideias, aqueles aprendizados que você teve no treinamento acabam se perdendo. Ou, por outro lado, você acaba chamando um consultor, ele vai lá, faz um diagnóstico, começa a trabalhar com você, resolve alguma coisa e depois vai embora e você fica na mão.
O nosso processo, o DNA, é justamente para isso, né? Você faz o processo de consultoria e ao longo do processo de consultoria nós formamos a equipe da empresa na metodologia. Então, quando o consultor vai embora, aquilo ali se sustenta, eles ficam autônomos. Então, essa é a ideia, é muito poderoso quando se faz as duas coisas juntas. Acho que as duas principais questões que os empresários, os meus clientes trazem, que vive a sensação de viver apagando incêndio, correndo atrás do rabo, enxugando gelo, né? E talvez a segunda a questão principal é que, puxa, a gente gasta uma fortuna contratando equipe, liderança, chefes para resolver as questões, em vez de resolver, traz mais problema, né? Em vez de trazer a solução. Invista no desenvolvimento das pessoas que estão na organização. É muito claro o processo de causa e efeito quando você traz a consciência da organização em outros níveis. Você tem o nível dos recursos, dos processos, das relações e da identidade. Quando eu falo relações, por exemplo, o organograma. Não adianta você estar lá com uma questão e falar, vou instalar aqui um mega ERP, um sistema, um software, se não tiver bem desenhado essas relações, um bom organograma, se o estilo de liderança não for adequado para aquela organização, o estilo de comunicação, pode colocar o sistema que for, pode pegar o dinheiro que for e investir, não vai dar certo. Então, a dica fica, invista no desenvolvimento das suas pessoas, principalmente da sua liderança. Falar agora com a Marian Abdala, ela é presidente do Interact. Tão jovem, que idade você tem? 16, já tá vendo? 16. Fala da experiência de estar à frente de um Interact. É uma oportunidade muito boa que eu adquiri, né? Eu fiquei 1 ano como associada e daí logo depois eu já assumi a presidência. Quais foram os desafios, os trabalhos que vocês realizaram? Convivência em grupo, né? Todo mundo junto sempre, em todas as reuniões, isso é muito importante. A Quarentena Solidária foi um grande projeto que a gente fez e que ajudou muita gente, toneladas de alimentos que foram arrecadadas. Foi lá no hipermercado Extra da Ana Costa, a gente entrou em contato e eles quiseram ajudar a gente nessa ação e foi feita lá. Daí foi feita a divulgação também por redes sociais, nos jornais de Santos também. Os associados do Interact, a gente ficava andando pelo supermercado pedindo a ajuda das pessoas e tinha um cesto bem grande na entrada. E você teve a iniciativa, né? Seu pai também é do Rotary Santos, teve a iniciativa de convidar aí o Marcos Fernandes Viana, da A2, para falar também para o pessoal do Interact e seus convidados. Isso, já saber. Um tema importante, né? Muito, conflitos humanos, né? Sempre importante. É muito tempo perdido, às vezes, que com as dicas do Marcos a gente pode resolver muito mais rápido, né? Falar agora com Jarbas Marques, que é presidente do Lead Litoral Paulista. Hoje ele vai falar como rotariano, que ele também é rotariano, faz parte do Rotary Clube de Santos. E ele teve a oportunidade no almoço, que acontece todas as quartas-feiras, né, de ver uma prévia dessa palestra que está acontecendo agora com tempo maior, agora no Interact, aqui à noite, né? E você, como pertence a um grupo que congrega inúmeras empresas, esse tema foi muito importante, né? Até para você indicar o próprio consultor para algumas empresas, para que ela fature ainda mais, para que ela cresça ainda mais, não é isso? É isso mesmo, né? E importante, né? A gente está num momento de tanto conflito, principalmente no ambiente político, e quando você escuta uma palestra dessa, você fala, o caminho é tão fácil de ser resolvido, obviamente que precisa ter intenção, precisa ter a vontade e também técnica, né? Porque não se resolve o conflito só com boa vontade, precisa ter técnica. Então, quando você tem pessoas preparadas e qualificadas, fica muito mais fácil resolver conflitos. Porque conflito realmente se atrapalha
uma empresa, atrapalha o andamento, e é muito comum, principalmente em época de crise, né? Você apontar o dedo, você criar as dificuldades. E quando você começa a quebrar os conflitos, você começa a ter mais resultado na empresa. Exatamente. Agora, Jarbas, eu queria que você falasse um pouquinho como você está envolvido aí com vários empresários, né? Qual o sentimento, perspectiva para esse ano, agora com a chegada da vacina, luz no fim do túnel, esse ano nós conseguimos virar a mesa? Luz no fim do túnel, esse ano a gente espera virar a mesa realmente de uma forma muito positiva, mas vai ter muito trabalho, tá? A vacina está chegando, mas ela ainda vai demorar para ter o resultado. Contemplar todo mundo, Nós né? temos que tomar muito cuidado, isso é muito importante que cada empresário trabalhe muito com as suas equipes para que fora do ambiente de trabalho eles respeitem os ambientes que estão frequentando, usem máscara, usem álcool gel, isso é muito importante. A vacina vem para ajudar, o que a gente não pode conduzir com a vacina é essa briga pela vacina, então a vacina vem, a vacina será boa, seja qual for a vacina. Né? E é um ano que a gente tem que se reinventar, né? Já aprendemos a lidar com a Covid, no ano de 2020 era uma novidade, a gente não sabia como lidar, agora a gente já tem experiência, já sabemos como fazer, as empresas estão buscando muito se recuperar, então a gente vê um trabalho muito forte. Quando a gente fala de grandes e médias empresas, elas já estão num momento bom. O pequeno e o micro é que estão sofrendo muito, né? Talvez o pequeno mais do que o micro, porque o micro, ele sozinho, ele se vira para fazer alguma coisa por fora. O pequeno não, o pequeno tem que pagar o aluguel, tem que pagar o funcionário. Então, tem um trabalho muito forte, inclusive, que nós estamos fazendo junto com a Invest São Paulo, as 9 prefeituras da região e os empresários de recuperação da economia na nossa região. Nós temos uma das regiões mais prósperas do país. Aqui talvez o único setor que a gente não tenha muito destaque é agronegócio. Mas se a gente falar em indústria, tem o polo de Cubatão, tem um potencial muito grande aqui em Santos. Se falar de turismo, é excepcional, né? Porque o turismo no Brasil começou aqui em Santos e Rio de Janeiro, então o turismo é fora de série. Educação, a gente tem mais de 39 faculdades e universidades. Na área de saúde nós somos muito ricos, então tem um potencial muito grande de investir. E a Invest São Paulo passou a perceber isso através de reuniões com o LIDE. Teve visitas aqui e entendeu que aqui é importante. E agora a gente está, nos próximos dias estaremos, junto com a Invest São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os prefeitos e os empresários, fomentando o negócio para a região, para gerar mais emprego e para sair mais rapidamente dessa crise que tanto nos assola. Né? Ricardo Fidos Orliana, grande rotariano, não só no tamanho, mas é um cara que veste a camisa. Hoje você é membro da comissão de apoio aos Interacts, é isso? Do Rotary Clube de Santos nós temos as comissões de apoio e o Interact, assim como as novas gerações, Rotary Kids e o Rotaract, possuem comissões de apoio. Então eu sou membro da comissão de apoio ao Interact Clube Professor Fuschini. E a Mariana teve uma iniciativa brilhante, né? Sim, com certeza. Ela é filha de um rotariano também, o nosso querido Hildebrando, que teve a iniciativa também de sugerir esse tema, que veio de encontro aos anseios dos empresários que são membros do Rotary Clube de Santos. Sim, João. O que acontece é que esse momento que nós vivemos de pandemia oferece situações em que os conflitos humanos ficam mais evidentes, mais propensos a acontecerem. Então o Hildebrando teve essa iniciativa de trazer para o nosso clube, para dotar os companheiros de informações e conhecimentos para melhor gerenciar, minimizar, prevenir conflitos. Porque onde existem seres humanos, o potencial de conflito humano vai existir. Tudo vai depender de como você interpreta, como você maneja esses conflitos. Então a palestra foi ótima, trouxe uma colaboração muito grande e vem de encontro aos rotarianos, que são pessoas que promovem o bem na comunidade e também promovem a paz, resolução de conflitos no mundo todo. Teremos a mudança em junho, né? A em gestão julho. do Caramico vai até julho deste ano, e aí depois começa a gestão 21-22, que é o presidente Marcos Sanches, a nossa também. nova gestão, nosso amigo também. Foi um ano difícil, vocês fizeram muitas reuniões remotas inicialmente. Foi um ano desafiador para todos nós, e o Rotary não parou, mesmo com reuniões remotas, à distância, as ações sociais aconteceram,
aconteceram, especialmente em ajuda às famílias que ficaram vulneráveis pela perda de emprego, situações mesmo de trabalho voluntário, né, de trabalhos de comércio. Então essas famílias que estavam vulneráveis tiveram o suporte do Rotary, com campanhas de arrecadação e doação de alimentos. Foi um trabalho bastante importante, muito bem liderado pelo nosso presidente Luiz Fernando Caramico, por todos os companheiros. Por isso que é uma honra fazer parte do Rotary. É uma honra fazer parte do Rotary, porque é uma instituição humanitária que promove realmente o bem e é voltada para o servir. Dar de si antes de pensar em si, João.